preciso fechar as vozes do mundo, parar de escutar as vozes do mundo e escutar mais a voz de Deus, mas para isso eu preciso de um tempo. Bem-vindos ao último vídeo da série Como Tudo Começou. Sou muito grata por chegar até aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre, acho que foi a coisa mais importante que eu fiz para conseguir me conectar com Deus. De toda essa caminhada que eu já falei para vocês aqui nos últimos vídeos, eu senti mais a presença de Deus. Ainda retomando o ano de 2024, em agosto eu tive uma crise de ansiedade, foi a última crise e foi assim uma crise forte que eu tive, e eu não queria mandar áudio para terapeuta porque eu acreditava que eu precisava sair daquela situação por conta própria. Eu chorei bastante aquele final de semana, era o final de semana do aniversário da Alice, ali perto do dia 22 de agosto. E assim, eu chorei muito. A gente teve a festinha, a comemoração do aniversário dela, eu até não fui 100%, eu tava, tipo assim, bem borocochô, como eu digo. No domingo à noite, eu sou muito eclética com relação à espiritualidade. Quando você se torna uma pessoa espiritualizada, você acaba escutando outras coisas que fazem sentido para você. Então, por mais que eu seja uma católica praticante, eu escuto cultos evangélicos e coisas assim, né, no YouTube. Então, eu assisti um culto aquele dia e a palavra era para mim. Sabe? E eu chorei. Naquele domingo à noite, eu simplesmente entreguei a minha vida a Deus. Então, essa foi uma das coisas mais importantes que eu fiz. Porque a partir daí, muitas outras coisas começaram a fluir de forma diferente na minha vida. E eu comecei a entender mais o que Deus estava querendo me dizer. Principalmente com relação às minhas curas emocionais, inclusive. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente da Mariana de uma semana atrás, porque a minha evolução está sendo extremamente rápida e constante no quesito emocional, no quesito espiritual, né? Eu tenho sentido muita presença de Deus, assim, em todos os dias do meu caminhar. Então, todos os dias eu recebo alguma resposta em relação a determinadas coisas. E ainda por cima, Deus te instrui no que você precisa, inclusive, ler, no que você precisa assistir. Então, tem vídeos que chegam até você, tem livros que chegam até você que vão fazer diferença na sua vida. Então, Deus coloca anjos na sua caminhada para que você consiga atingir o propósito, chegar naquele propósito que Ele quer. De abril de 2024, que foi quando eu me mudei para cá, até agora, foi assim o período que eu mais evoluí como pessoa. E engraçado é que aqui eu consigo ficar em silêncio. Eu aprendi a ficar comigo mesma aqui. Porque em estar em silêncio, você consegue ouvir os seus pensamentos, e o meu objetivo também era ouvir mais a voz de Deus. E o que eu consegui? Eu consegui conversar com Deus aqui, mas eu ainda sentia que eu precisava mais. Quando foi em dezembro de 2024, eu quis dar um tempo nas redes sociais, né? Eu já vinha compartilhando muita coisa até outubro, né? Outubro eu sentia que eu precisava dar um tempo, dar um respiro, então compartilhava uma ou outra coisa, porque eu sentia que o caminho não era aquele, né? Eu sentia que tinha outras coisas que eu precisava me conectar ainda, precisava entender qual era o meu propósito. E não era aquele. Também não era compartilhando aí o meu dia a dia, minha rotina de dentro de casa. Eu valorizo isso, valorizo quem faz isso, mas não era isso que Deus queria para mim. Eu vinha já numa busca pelo meu propósito, né? Acredito que desde a metade do ano, mais ou menos. Né, lendo, estudando, assistindo vídeos relacionados a isso e tentando entender qual era o meu caminho, qual era o meu propósito. E daí eu precisei refletir assim, cara, eu preciso
fechar as vozes do mundo, parar de escutar as vozes do mundo e escutar mais a voz de Deus, mas para isso eu preciso de um tempo. Então, em dezembro, eu decidi sair das redes sociais, só consegui ficar uma semana, fui tentada novamente pelas redes, mas quando foi agora em janeiro de 2025, eu senti que eu precisava me desconectar de novo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa porque assim, eu não tinha distração, eu não tinha aí com o que me distrair e eu definitivamente eu escutei a voz de Deus, né? Eu senti muito a presença dele, né? Eu dei mais foco, mais atenção para minha casa, e além de entregar a minha vida a Deus, que eu fiz ano passado, eu me desconectei das redes e foi a melhor coisa. E durante essa desconexão, eu senti o chamado de fazer esse canal no YouTube, porque eu sentia que esse aprendizado todo me fizeram refletir que eu poderia sim ajudar outras pessoas dessa maneira, né? Eu já sentia isso no passado lá nas redes sociais, mas eu achava ainda que era relacionado à alimentação inclusiva, achava que era postando vídeos da minha rotina, né? Mas tem coisas relacionadas a isso, mas não é só isso, né? Então, tem muita coisa que eu aprendi, muita coisa para falar, então é por isso que eu resolvi fazer o canal. Eu senti que Deus queria que eu fizesse isso para dar os meus testemunhos aqui do que Ele pode fazer, não só na minha vida, não só o que Ele fez na minha vida, mas o que Ele pode fazer na sua também. Só que você precisa aceitar Ele na sua vida, você precisa se preencher dele na sua vida, né? E tudo que você for fazer, você precisa entregar para Deus primeiro. Deus, é isso que eu preciso fazer? Deus, é isso que eu preciso fazer? Deus, né? Bem que eu gostaria de que acontecesse tal coisa, mas seja feita sua vontade. Essa foi a jornada da minha conexão com Deus, que isso vem só aumentando e só se aprimorando cada vez mais, mas foi isso que aconteceu na minha vida até agora. Então, em breve, teremos outras séries, outros vídeos de outros variados assuntos que eu vou falar por aqui, e eu espero vocês no próximo vídeo.